Muito boa noite para todo mundo, boas-vindas a mais um Espiritualidade e Diversidade aqui no canal Paz e Bem, um canal de espiritualidade plural. Eu com Pico Mande novo aqui para a gente poder conversar. Então, hoje a gente tem eu sempre digo, tem assunto, especialmente na época que eu fazia palestras, existem assuntos bons, existem assuntos difíceis, existem esses assuntos. E como aqui a gente não tem medo de abordar determinados assuntos, até porque nosso grande líder, nosso grande mestre, Mauro Lopes, tem permitido que a gente fale sobre diversos assuntos de uma maneira bastante aberta e bastante abrangente, hoje preferi falar desse tema. A gente tem tido aí já há algum tempo alguns casos muito delicados no futebol, principalmente, mas se vocês, por um acaso, no Telegram, estiverem no Drops LGBTQIA+, que é o canal do qual faço parte, vocês vão ver que quase diariamente nós temos mulheres, principalmente, vítimas de estupro. E isso é um caso muito sério, e eu faço questão de colocar por dois motivos. Primeiro, existem, todas as mulheres podem ser lésbicas, podem ser heterossexuais, podem ser trans, podem ser de quaisquer categorias. Elas merecem ter seus corpos e as suas vontades preservadas, assim como também de qualquer pessoa que se sinta intimidada por homens, principalmente, que se acham no direito de mexer, de tentar intimidar ou se impor a sua vontade perante qualquer outra pessoa. E na comunidade LGBTQIAPN+, muitas pessoas que eu conheço foram vítimas de estupro, muitas vezes na própria infância. Então, o que a gente tem recorrentemente é uma cultura que acaba se reproduzindo e causando muitos impactos. Isso de uma maneira muito deletéria sobre as pessoas. E por isso mesmo, o objetivo do programa de hoje é a gente falar sobre esse tema e perpassar sobre essas visões que a gente consegue pescar de determinadas religiões. E, é claro, deixo sempre aqui a parte de comentários, apesar do programa ser gravado, parte de comentários aberta para que vocês possam colocar as suas posições e, inclusive, corrigir equívocos nossos, que em outro momento a gente pode retomar. Por exemplo, eu conversei com um amigo trans sobre a última live, sobre transição e destransição de gênero, e ele me falou que sentiu falta de eu falar de espiritualidade. Infelizmente, não tive condições de falar para ele que a espiritualidade em si é respeitar a definição de cada ser humano, pois, afinal, se somos espiritualistas, nós acreditamos que exista um espírito, e a gente tem que respeitar a situação de cada espírito, a condição de cada espírito. Se entendemos que o ser humano é um espírito, antes de mais nada, então a gente está sendo espiritualista, e então está enquadrado na questão da espiritualidade. Então, o que a gente pode começar primeiro falando sobre esse tema é sobre a definição de estupro, que tem lá no dicionário Howes. E é interessante que, se a gente pega a história da palavra estupro, que vem de stuprum, stuprume, do latim, ela, no seu verbo, tem a noção de forçar, desonrar, deflorar, que é como o verbo estuprar, vem também da palavra estupro, sem o E. Então, ela praticamente não mudou ao longo da história. Apesar de a gente ter, de acordo com o próprio dicionário, ter identificado uma forma estrupo, que é como a gente costuma muitas vezes ouvir de pessoas, que é a mudança do R da posição após o P, depois do T. Então, às vezes, tem essa mudança de posição desse fonema, mas o que eu acho mais interessante é que essa palavra significa desonra, vergonha, e que depois acabou ganhando,
e aí a gente lembra que existe uma evolução linguística que acaba envolvendo cada palavra, acabou resultando da devassidão ou da violação, comércio vergonhoso, adultério, violação, e finalmente a palavra estupro, como nós a entendemos hoje. E no próprio dicionário só existe uma definição: crime que consiste no constrangimento das relações sexuais por meio de violência ou grave ameaça. E aí ele coloca como um sinônimo violação. Um desdobramento disso é qualquer ato libidinoso contra a vontade da vítima. Por isso que, inclusive, há acusações, como, por exemplo, a que acaba envolvendo o Julian Assange, e a gente sabe que esse é uma acusação meio complicada, visto que, se não me engano, a própria pessoa desistiu, ou há uma questão polêmica em relação a isso, mas um beijo roubado pode ser considerado um ato libidinoso e pode também significar uma forma de estupro dentro de uma visão, de um conceito, da maneira como foi abordada e sobre a qual com a qual incriminaram o Julian Assange. E a gente tem isso de uma maneira muito estranha na nossa sociedade, visto que há um tempo atrás, agora não me lembro em qual década, a gente acaba vivendo um pouquinho mais, então a gente acaba esquecendo os pedaços. E um garoto de 18 anos foi encontrar um outro garoto de 13 na porta de um cinema, e ali, naquele encontro, provavelmente nenhum deles conhecia a lei, e ali rolou um beijo entre eles. Alguma pessoa ali verificou, percebeu que era um garoto mais idoso, com relação ao outro garoto com 13 anos, e pela legislação brasileira, qualquer ato desse tipo com menores de 14 anos, independentemente da vontade do ser que está ali, é considerado estupro. E esse garoto de 18 anos foi preso com base nesse artigo. Curiosamente, dois casos que a gente pode mencionar, para a gente ver como os dois pesos e duas medidas não funcionam bem. A gente tem, mais recentemente, o caso do atual prefeito de uma cidade de Santa Catarina, se não me engano, que se casou com uma adolescente de 16 anos, e ele tem 65, e o relacionamento começou quando ela tinha 13. Então, a gente percebe aí uma divergência com relação a quem, por exemplo, deveria conhecer a lei. Um outro caso também que eu posso colocar que é mais triste ainda é o caso que a gente acompanhou. A minha mãe fez parte do corpo de funcionários de uma maternidade voltada aqui para casos de risco para as pacientes, chamadas gravidezes de risco, e ela chegou chocada, uma vez contando para a gente num caso de uma menina de 13 anos, estava grávida, e, se não me engano, a avó estava revoltada. Mas vocês não imaginam por quê. A avó estava revoltada porque a menina estava grávida do relacionamento que nutria há 4 anos e não queria mais o menino, agora que estava grávida. Ou seja, ela começou a namorar aos 9 anos de idade. Então, a gente está vivendo Quando se fala em... Às vezes eu ouço as expressões do tipo liberalização dos costumes. Se a gente pensar que crianças eram prometidas em casamento, se a gente lembrar, ao longo da história, em que adolescentes se casavam, até mesmo a grande história, Romeu e Julieta, eles adolescentes, então a gente pega aí coisas assim, não é a liberalização dos costumes, é a percepção de uma violência contra essas crianças, que muitas vezes estão expostas a comportamentos, são erotizadas de uma maneira agressiva, porque elas nasceram ou cresceram em ambientes em que elas foram obrigadas a se erotizar. Eu me lembro de uma vez ter atendido a um caso como diretor, que também me chocou bastante, uma criança de 8 anos, um menino, que por ele não se interessar por meninas, ele estava sendo assediado ali dentro da própria família, forçando a barra para ele ter uma espécie de envolvimento com uma garota, aos 8 anos de idade.
Então, a gente vê que as próprias famílias, muitas vezes, acabam forçando uma barra com relação a crianças, e lembrando que a criança deve ser protegida desse tipo de comportamento. Então, quando a gente ouve discursos como ditadura gay ou alguma coisa aqui, vocês estão vendo um gay falando exatamente que as crianças devem ser protegidas. Elas devem ter um olhar que as afaste de comportamentos que as erotizem, de tudo aquilo que possa estimular a sexualidade antes do tempo. Isso é proteger as crianças. E quando a gente fala que a gente precisa de uma educação sexual, é exatamente para que casos como o que aconteceu há alguns anos, da criança que foi estuprada de 6 aos 10 anos de idade, não fiquem grávidas. Que o estupro jamais aconteça. E se ela certamente soubesse que o que estava acontecendo com ela era um estupro, ela certamente teria dado algum jeito de se proteger, de afastar esses criminosos dessa vida dela. Se a própria família se tivesse consciência, isso jamais teria acontecido. Na verdade, o que a gente precisa é isso. A gente começar a se conscientizar dessa necessidade de saber trabalhar com nossas crianças, saber protegê-las, saber orientá-las. E nisso consiste também, a gente tem aqui a entrevista que a gente teve com a Andréa Viviana Tauber, uma escritora que escreveu um livro chamado Não Me Toca, Seu Boboca, e que a partir não somente desse livro, mas de outras atitudes, a gente tem descoberto no Brasil diversos casos de crianças que são molestadas dentro das próprias famílias. E isso é o mais agravante, o mais delicado. Proteger as crianças das próprias famílias em que esse tipo de moral ou é flexibilizada ou é completamente distorcida. Mas, quando a gente olha ao longo da história, a gente percebe que isso é um pouco mais grave. Por isso, na Wikipédia, tem um verbete chamado cultura do estupro ou cultura da violação. E no verbete diz que é um contexto no qual a violação sexual é pervasiva e normalizada devido a atitudes sociais sobre gênero e sexualidade. A sociologia da cultura do estupro é estudada academicamente por feministas, mas há uma discordância sobre o que define uma cultura do estupro e se determinadas sociedades preenchem os critérios para que possua uma cultura do estupro. É claro que isso sempre gera polêmica, porque as sociedades possuem culturas diferentes. Mas não tem como a gente fugir de uma determinada padronização, exatamente porque nós estamos cada vez mais conscientes desses momentos de cada ser humano, que são a infância e a adolescência, e a fase adulta, que teria a maturidade ou a plenitude da maturidade no sentido de poder já responder por si próprias sobre essas coisas. E quando a gente vê, por exemplo, a luta da extrema-direita pela diminuição da maioridade penal, a gente mostra uma distorção completa. Primeiro, porque é um grupo muito pequeno que seria atingido por isso, e segundo, porque não temos um sistema de a gente pode chamar de ressocialização adequada. E que, na verdade, a gente poderia acrescentar um terceiro patamar, seria mais uma forma de encarcerar pretos, pobres, periféricas. Não envolveria, por exemplo, um filho de ex-presidente, um filho de desembargador, juízes, como a gente tem visto aí ao longo da história, às vezes acontecendo. Mas, continuando, filhos de empresários também. Continuando no verbete. Comportamentos comumente associados com a cultura do estupro incluem a culpabilização da vítima, a objetificação sexual, eles colocam no artigo da mulher, mas a gente pode colocar praticamente pessoas da comunidade LGBT que é mais também, especialmente se tratando de meninas, a gente pode pegar talvez como exemplo, sempre me perco no título em português, mas um filme que me marcou muito é um título em inglês chamado Mysterious Skin, ou A Pele Misteriosa, não sei como é que é colocado aqui, mas é um filme em que um menino acabou se tornando uma espécie de compulsivo sexual
exatamente porque foi abusado pelo treinador de futebol que se havia se envolvido com a mãe dele. Então, a gente tem aí questões muito delicadas se pararmos para pensar sobre esses temas. É um filme que é até leve se pensarmos naquilo que ocorre na realidade. Outra coisa que o verbete também menciona, a crença em mitos do estupro, a trivialização do estupro, a negação de estupros, a recusa de reconhecer o dano causado por algumas formas de violência sexual ou a combinação entre tudo o que a gente falou até agora. E a noção foi usada para descrever e explicar comportamentos dentro de grupos sociais, incluindo estupros dentro de prisões e em áreas de conflito onde estupros de guerra eram usados como arma psicológica. Coisas, por exemplo, que tem acusado a Rússia de ter feito na Ucrânia, mas que, a bem da verdade, acontece em todos esses cenários de guerra. Continuando, sociedades inteiras foram acusadas de possuir uma cultura do estupro. Eu acho que é muito difícil não ter sociedade que tenha alguma forma de cultura do estupro ali incutida. Continuando. O termo foi usado pela primeira vez, provavelmente entre ativistas da segunda onda do feminismo, lá na década de 1960, e foi aplicado à cultura estadunidense contemporânea como um todo. Durante os anos 1970, essas feministas da segunda onda começaram a se envolver em esforços de conscientização criados para educar o público e a prevalência do estupro. Antes, de acordo com uma professora canadense de psicologia chamada Alexandra Rutherford, a maioria dos estadunidenses assumia, ou essa às vezes é uma tradução meio complicada, entendia, concebia que estupro, incesto e violência doméstica raramente acontecia. O conceito de cultura do estupro era entendido que o estupro era comum e normal para a cultura estadunidense, e que era simplesmente uma manifestação extrema da misoginia e do sexismo pervasivos da sociedade. Então, isso mostra uma normalização do estupro, algo que jamais deveria acontecer, mas que ao longo da história, como a gente vai ver, nesse ponto, a religião acabava sendo uma certa espécie de fundamentação para que isso aconteça. Não podemos esquecer, especialmente no caso de lésbicas, o quanto há pessoas que creem que, para elas entenderem como deve ser, elas devem passar por um estupro chamado corretivo, ou seja, uma imposição absurda, uma violência abjeta contra as lésbicas, exatamente por imaginar que elas não que elas entendessem ou gostassem de um pênis se fossem violentadas. Então, gente, são coisas horríveis, desculpem, mas hoje o programa não tem nada leve, muito pelo contrário. E aí, continuando. O termo aparece registrado pela primeira vez em 1974, olha quanto tempo, né? 1974, no livro Rape, The First Sourcebook for Women. Uma livre tradução, Estupro, o primeiro livro-fonte, né, orientação para mulheres, editado por Noreen Connell e Cassandra Wilson, no New York Radical Feminists. Esse livro, junto a um outro chamado Against Our Will, Men, Women, Rape, de 1975, por Susan Baumeiler, que é mais ou menos assim: contra nossos desejos, homens, mulheres e estupro, foi um dos primeiros a incluir relatos de estupro em primeira pessoa e tinha o objetivo de defender que estupros eram muito mais comuns do que se cria. Talvez, para mim, o maior impacto, quando eu entendi um pouquinho melhor isso, foi quando eu assisti a um DVD uma peça que ficou muito badalada, e até por causa do nome, que era Monólogos da Vagina. Era muito divertido no início, mas tem um trecho que fala dos estupros que é uma coisa realmente muito forte. E o que eu achei muito interessante foi realmente ter contato com relatos desse tipo, para a gente entender que muitas vezes o estupro ocorre onde a gente menos imagina. E as pessoas com as quais a gente lida muitas vezes carregam essa dor sem sabermos.
no silêncio e muitas vezes com muitos traumas. Aí, continuando. Neste livro, o grupo defendia que o objetivo principal era eliminar os estupros e não poderia ser atingido sem uma transformação revolucionária da sociedade. A professora de sociologia Joyce Williams traça a origem e o primeiro uso do termo cultura do estupro no documentário Rape Culture, de 1975, produzido e dirigido por Margaret Lazarus e Rainer Wunderlich para a Cambridge Documentary Films, e diz que o filme leva o crédito por definir o conceito pela primeira vez. E o filme discutiu estupros de homens e mulheres no contexto de uma normalização cultural mais ampla do estupro. O filme apresentou o trabalho do Centro de Crise de Estupros de Washington, em cooperação com a organização Prisioneiros contra o Estupro. Então, a gente vê que o negócio era muito mais profundo. E, apesar de estar falando de prisões, podemos colocar coisas muito mais pesadas aqui. Olha o que eles colocaram, esse documentário com entrevistas com estupradores e vítimas, além de ativistas importantes, como a filósofa feminista e teóloga Mary Daly e a autora e artista Emily Culpepper. O filme também explora como a mídia de massa e a cultura popular ajudaram a perpetuar os estupros. E lembrando que não é somente, a gente teve esse caso pelo menos dois casos muito gritantes de machismo no Big Brother, e a gente percebe o quanto, na visão hetero-cis normativa, o homem se impor à mulher é algo muito forte, muito comum. E isso nos mostra o quanto a gente tem de tomar, enfim, precisa rever posturas no nosso dia a dia para que a gente não permita que isso se perpetue. E apesar de a gente ter isso, a gente tem ainda em novelas, em filmes, muita dessa cultura do estupro ainda é muito forte. E a cultura tem sido descrita, essa cultura do estupro tem sido descrita como prejudicial tanto para homens quanto para mulheres. De acordo com a cientista política Iris Marion Young, as vítimas em culturas de estupro vivem com medo de atos aleatórios de violência sexual opressiva que se destinam a prejudicar ou humilhar a vítima. Se pararmos para pensar, por exemplo, nas trans e travestis que precisam ir à rua, às vezes fazer uma compra, às vezes apenas dar uma volta, e muitas vezes essas pessoas saem com medo não somente da violência que podem ser agredidas fisicamente, mas também de uma violência sexual. Da mesma forma que as mulheres muitas vezes se veem num dilema, sair e voltar sem pelo menos uma tentativa de agressão sexual. Pois afinal, se a gente puder pensar, a cantada, dependendo da maneira, especialmente da maneira como os homens realizam, não soa como elogio, soa como uma agressão. E até porque a gente nunca pode esquecer que as pessoas têm que aprender também a lidar com o que se passa na cabeça da outra pessoa. E a gente tem uma coisa muito séria, essa libertinagem permitida aos homens na nossa sociedade, especialmente heterossexuais. Mas, continuando, outros ligam a cultura do estupro à modernização e à industrialização, argumentando que sociedades pré-industriais tendem a ser culturas livres do estupro, uma vez que o estatuto inferior das mulheres nessa sociedade asseguravam-lhe alguma imunidade contra a violência sexual. Desculpe, mas eu tenho que discordar desse termo, porque, afinal, a gente pega ao longo da história o quanto isso não iria surgir somente com a industrialização. Quem coloca isso está completamente fora da realidade. O problema é que você não tinha estatística, mas essas coisas existem desde que o mundo é mundo. Continuando. Em culturas de estupro industriais, as mulheres saem de suas funções em casa e se tornam visíveis no local de trabalho e outras áreas tradicionalmente dominadas pelos homens, aumentando a insegurança do sexo masculino, que resultam em usar o estupro para reprimir as mulheres. Outros também vinculam a cultura do estupro a inseguranças ambientais,
onde os homens objetificam as mulheres como parte de sua luta para controlar seu ambiente imediato. Esta cultura também está ligada à segregação do gênero e à crença de que o estupro prova a masculinidade. Outras manifestações da cultura do estupro incluem a negação do estupro generalizada, a apatia das instituições quanto ao problema do estupro, a minimização dos casos de estupro por funcionários do governo e a desculpa de que estupradores são anomalias sociais. Eu colocaria essa minimização praticamente em todos os casos, especialmente quando nós temos personalidades famosas. Começando aí com, a gente pode lembrar aí, não sei se todo mundo vai lembrar, mas especialmente quem acompanha a mídia corporativa não deve lembrar, mas quem acompanha a mídia de esquerda deve lembrar do caso de uma grande loja, uma grande rede de lojas no Brasil, cujo dono, já falecido, está sendo acusado, né, de hoje, de prostituição infantil, de abuso, inclusive, de menores. Então, os casos como chegam desse técnico de futebol, como um outro jogador de futebol, não vou dizer que é o mínimo, mas são casos que, a princípio, são minimizados, a ponto de ter veículos de extrema-direita defendendo essas pessoas, porque estariam sendo vítimas de difamação, de perseguição. Pois é, a gente tem de lidar ainda com isso. Então, a gente vê de onde vem a defesa da cultura do estupro. Uma outra coisa que eles colocam no artigo é o seguinte: uma preocupação é que a cultura do estupro nos Estados Unidos pode influenciar jurados de tomada de decisão em ensaios de agressão sexual. O resultado é que os homens que cometeram crimes de agressão sexual podem receber pouca ou nenhuma punição, o que serve para fortalecer a cultura do estupro no sistema judicial americano e na sociedade americana como um todo. Algo que, na verdade, não é somente lá. A gente tem praticamente todo o mundo. E podemos dizer, claro, no Brasil, também tem números alarmantes, basta acompanhar toda vez que sai o anuário de segurança, em que a gente fica sabendo o quanto a nossa vida é perigosa, tanto fora de casa quanto dentro de casa, pois, afinal, há violências que a gente nunca sabe porque elas ocorrem dentro das residências. O termo, voltando para o artigo, o termo usado para definir a que os homens são submetidos em uma cultura do estupro é masculinidade tóxica. Este é um estereótipo de gênero que sobrecarrega os homens na sociedade e descreve como sexualmente motivados e violentos. Eu comentei aqui o caso desse menino, de 8 anos, sendo estimulado a beijar ou tentar ser sexualmente agressivo com uma menina, sendo que, a rigor, ele não deveria jamais ser estimulado sexualmente aos 8 anos de idade. Então, a gente vê o quanto, muitas vezes, a gente acaba sendo frágil nesse ponto, porque não que ele não seja másculo ou algo assim, simplesmente ele não está na idade ainda de ter a sua sexualidade desenvolvida, e muito menos dessa maneira tóxica. Mas o que acabava acontecendo nesse ambiente familiar é que, se ele não tivesse qualquer tentativa de aproximação com outros objetivos que não esses com uma garota, ele provavelmente seria violentado dentro da própria família. Como tem casos e casos bizarros, por exemplo, de coisas que passaram do que eu fiquei sabendo, também em ambiente escolar, relatos de avós que botavam crianças para transar. Então, gente, são ambientes familiares muito pervertidos e que são pessoas com os quais a gente realmente se assusta muitas vezes. Mas para quem conhece esses ambientes, sabe que o negócio muitas vezes é muito pior do que a gente imagina. E aí, lá no verbete da Wikipédia, diz o seguinte: para demonstrar ou melhor, para desmontar a cultura do estupro, exige-se o desfazer de mais do que apenas a normalização e a tolerância para com a agressão sexual e o estupro. Seria necessário abordar os estereótipos de gênero em uma sociedade patriarcal e aliviar a ambos os sexos de suas pressões. Em uma sociedade patriarcal, os homens são esperados por serem dominantes, fortes, violentos, sexuais e controladores. E para as mulheres, submissas, fracas, passivas, decorativas e controláveis.
Aqui eles até colocam o caso da Emma Watson, embaixadora da boa vontade das Nações Unidas para as mulheres, no lançamento da campanha He for She, permitir que as mulheres assumam controle e sejam fortes na questão de permitir aos homens se aliviar de responsabilidades que lhe eram impostas pela masculinidade tóxica de uma cultura do estupro. Então, são iniciativas, se por um lado interessantes, por outro a gente não pode esquecer que o problema é você criar uma ideia de que um homem, para ser homem, tem que ser daquele jeito. E a gente lembrando que a gente nunca pode esquecer que, além de tudo, não podemos nunca deixar de lado que cada ser humano possui uma identidade de gênero própria. Não necessariamente ela é cis. E da mesma forma, a orientação sexual também acaba sendo um ponto que deveria ser colocado em pauta. Ou seja, uma educação sexual abrangente que deveria também observar isso, desmontar ideias de que, por exemplo, basta você ter um pênis para ser homem, ou você precisa demonstrar uma força excomunal, se, por exemplo, aqui no Brasil, você tem que gostar de futebol para ser homem, você gostar de luta para ser homem, arrumar uma briga na rua para ser homem. E da mesma forma, você estuprar uma mulher para ser homem. Outra coisa que o verbete coloca é que a culpabilização da vítima é o fenômeno em que a vítima de um crime é parcialmente ou inteiramente considerada como responsável pelas transgressões cometidas contra ela. A gente tem um caso aí, o último que eu li, cada vez absurdo o caso daquele jogador que está preso na Espanha, que a última é que ele colocou que ele teria sido o realizador de um desejo que ela nutria por ele. Então, só por aí a gente vê o quanto a gente vê essas inversões de a pessoa se considerar o estuprador, se considerar quase que uma vítima, ou realizando um favor que a vítima desejaria. É muito absurdo, gente. É muito absurdo, um atrás do outro. Por exemplo, a vítima de um crime, neste caso estupro ou abuso sexual, está lá no verbete, é perguntada por parte da polícia em uma sala de emergência ou uma sala de tribunal perguntas que sugerem que a vítima estava fazendo alguma coisa, agindo de uma certa maneira ou vestindo roupas que poderiam ter provocado o perpetrador. Portanto, tornando as transgressões contra a vítima sua culpa. Ou seja, aquela velha história. A mulher está com uma roupa sensual, problema dela. Você não é obrigado a olhar para ela, muito menos agir de forma a torná-la culpada caso ela sofra uma tentativa de agressão sexual. Então, o problema maior é esse. A gente é criado com essa ideia de que aos homens tudo é permitido, inclusive abusar de quaisquer pessoas, especialmente das mulheres. Aí, nesse verbete, diz que casos de estupros e estupros coletivos durante 2016 motivaram a discussão sobre a existência da cultura do estupro no Brasil. E aí nós tivemos campanhas, artigos, comentários de políticos, servidores públicos e celebridades divergindo sobre a existência da cultura do estupro. Como a gente acabou de sair de um desgoverno de extrema-direita, então todo esse debate foi meio que calado. Muito pelo contrário. E exatamente como isso, também tivemos aí a ascensão de pessoas, especialmente, podemos falar, né, pessoas com vagina, na posição de ministras, elas certamente traziam ou continuavam mantendo ideias completamente equivocadas dessas questões. Ou seja, nós tínhamos aí mulheres perpetuando a cultura do estupro. Haja vista a ação do Ministério da Família com relação à menina de 10 anos, engravidada de estupro, que eu comentei aqui agora, colocando algo mais absurdo ainda, que é divulgar os nomes dos médicos, colocar o nome do hospital para impedir um aborto, fruto de um crime. E em outro momento podemos falar sobre esse assunto no assunto principal, mas, lembrando, é uma criança de 10 anos, vítima de estupro, por 4 anos seguidos. E que, pelo que eu soube, ela continuou sendo vítima de estupro depois. Então, gente,
O negócio é, como o próprio de Silvio Almeida falou, é você inverter valores, é você se utilizar de uma miséria para poder promover o que é pior, a perpetuação dessa cultura. E ainda nesse verbete, eles também têm críticas com relação a isso. Tem uma associação, organização anti-violências sexuais da América do Norte chamada RAINN, em um relatório detalhando recomendações da Casa Branca sobre a luta contra o estupro em campos universitários nos Estados Unidos, na verdade, em vários campos universitários, identifica problemas com ênfase excessiva no conceito de cultura do estupro como um meio de prevenir o estupro, como uma causa para o estupro, dizendo: nos últimos anos tem havido uma tendência infeliz no sentido de atribuir o grande problema da violência sexual nos campos à cultura do estupro. Embora seja útil apontar as barreiras sistêmicas para enfrentar o problema, é importante não perder de vista um fato simples: o estupro não é causado por fatores culturais, mas por decisões conscientes de uma pequena percentagem da comunidade que comete um crime violento. Quer dizer, a gente tem que respirar, às vezes, para ter que ler esse tipo de absurdo. Até porque a gente está falando de universidade, mas o problema não está só na universidade, muito pelo contrário, a gente tem nas famílias, como a gente estava comentando aqui. Se a gente pensar que essa criança, por exemplo, de 8 anos, estava sendo estimulada a, a tentar agredir sexualmente uma colega de classe no segundo ano, estou falando de coisa de criancinha, segundo ano, se pensar na escola, segundo ano de escolaridade, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de escolaridade, estamos falando aí de criancinhas. Caso não fizesse isso, sofreria uma violência sexual dentro de casa? Isso não é um estupro? Isso não é uma cultura? E aí, continuando. Estima-se que na faculdade, 90% dos estupros são cometidos por 3, ou de 3 a 7% da população masculina, embora se preveja que essa associação não tem números confiáveis para agressores do sexo feminino. Pois é. Essa associação, inclusive, essa organização argumenta que o estupro é o produto de indivíduos que decidiram ignorar a mensagem cultural esmagadora de que o estupro é errado. Pensemos em toda a opressão que é incutida também na masculinidade tóxica. E esse relatório argumenta que a tendência em focar em fatores culturais que supostamente toleram o estupro tem um efeito paradoxal de torná-lo mais difícil de cessar a violência sexual, uma vez que remove o foco do indivíduo que errou e aparentemente atenua a responsabilidade da pessoa de suas ações. Ou seja, é base nessas faltas de argumentos. Eu acho que é interessante que haja crítica, mas que seja uma crítica embasada, contundente. Quando nem os números demonstram ou embasam os seus argumentos, então isso é desmontado facilmente. Visto, por exemplo, lembrando também, para quem acompanhou, Silvio Almeida desmontando um teatro que a extrema-direita havia montado para constrangê-lo dentro de um ambiente para falar de um tema que envolve os direitos humanos, mas que passa também, principalmente pela saúde pública. Continuando aqui. Em uma entrevista de 2013, Camille Paglia, quem conhece há muitos anos, é uma ativista feminista muito importante, descreveu as preocupações sobre a cultura do estupro como ridícula e neurótica, um artefato de ideologias liberais burguesas de que as pessoas são essencialmente boas e que todos os problemas sociais poderiam ser corrigidos por reeducação. Eu sempre penso nessa questão da reeducação como um patamar com o qual a gente poderia ter cuidado, mas que, infelizmente, a gente esbarra numa situação muito delicada. Como fazer uma reeducação? Há uma teoria, não vou dizer que uma teoria, mas uma ideia, de que a reeducação muitas vezes se começa com as crianças, com os adolescentes. Como? Você estimula nessas crianças e na adolescência comportamentos, como, por exemplo, do lixo, você sabendo trabalhar determinadas coisas. Só que justamente na parte sexual, o que mais temos são pessoas com muitas paranoias. E especialmente com essa explosão que a extrema-direita teve no mundo ocidental nos últimos tempos, fica difícil você abordar determinados temas.
a ponto. Não falo nem da questão do aborto, que é um caso bastante delicado, mesmo. Mas se a gente coloca pautas como essas que a gente está colocando aqui, a cultura do estupro, é como se a gente estivesse falando, eles vão dizer que eu estou falando de marxismo cultural, de ideologia de gênero e tudo mais. Quando a gente está querendo defender que as mulheres não sejam estupradas e que os homens guardem seu pinto dentro das calças e não realizem esse tipo de fato. Se segurem que é o que realmente tem que acontecer. Se eduquem, respeitem a situação de cada pessoa. Desculpem falar, às vezes, determinados termos, mas também que é difícil a gente ter que escutar coisas absurdas. E muitas vezes eu escuto de colegas coisas semelhantes. Aquela coisa de direitos iguais e sempre invertendo. Então, parece que chega a ser uma coisa terrível, porque tudo que ele puder inverter, ele inverte. Exatamente porque a gente percebe que ele tem uma dificuldade com o relacionamento anterior. Isso é muito preocupante, porque eu fico imaginando a cabeça dessa pessoa tendo de lidar consigo mesma. E um discurso que essa pessoa faz questão de fazer junto a pessoas do sexo feminino. Cis. Agora vamos passar para uma segunda parte, apesar de ter sido longa, que é justamente o que mais me preocupava, mas ao mesmo tempo aquilo que mais chama a atenção do nosso programa, já que estamos falando de espiritualidade, quer ver de que forma as religiões trabalham nesses temas. E confesso, não foi fácil achar muitas informações, porque afinal é um assunto tabu, mas ao mesmo tempo um assunto que é relegado para debaixo do tapete. Ou seja, de que forma as religiões estimulam, ainda que nas entrelinhas, a questão do estupro. Mas eu pego muito agora, infelizmente, para quem puder acompanhar o canal A Tenda do Necromante, do Oswaldo Luiz Ribeiro, ele toca em pontos fundamentais, alguns dedos nas feridas. O que faz as religiões se imporem às pessoas? Não é o livro. Eles tentam se justificar nos livros, mas o que realmente impõe é a questão da autoridade que é delegada às igrejas. Mais do que as igrejas, a todos os templos religiosos. Então, a gente tem de tomar muito cuidado exatamente com isso. E em especial quando entra na questão da sexualidade. E para a gente falar da nossa principal religião no Brasil, eu peguei um artigo da Charlize Paula Colette Jimenez, doutora em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, e Rosângela Angelim, pós-doutora em Direito pelas faculdades EST de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E o título do artigo é O Conflito entre Direitos Humanos, Cultura e Religião sobre a Perspectiva do Estupro contra Mulheres no Brasil. E eu achei muito interessante porque eu gostaria de ter lido de sites católicos alguma coisa, ou protestantes que pudessem embasar um pouquinho melhor isso. Mas a gente sabe que defender o estupro é algo que dificilmente a gente encontraria nesses sites. Até porque, né, risco de cadeia, risco de críticas, e é claro que a gente tem aí muitas questões envolvidas. E eu nem procurei do judaísmo porque, afinal, parte do que eu vou falar está envolvido também no Velho Testamento. E é claro que isso é um patamar em que, se fosse pegar ali, certamente também não teríamos nada contrário. E aí elas colocam o seguinte, que nas teorias cristãs é possível encontrar uma constante dicotomia entre o dualismo corpo e alma, buscando ressaltar o espírito acima do corpo. Ao se analisar o Antigo Testamento da Bíblia, encontram-se sociedades organizadas a partir de castas masculinas, nas quais as mulheres são descritas como sendo de propriedade privada de todos os homens, primeiro os pais, em seguida os maridos e também os senhores. Em meio a tudo isso, porém, se detecta a atuação de mulheres fortes e destemidas que assumiram tarefas importantes. E aí elas mencionam a juíza Débora, a rainha Esther, a lutadora Judite e a profetisa Miriam, além de outras que a gente pode encontrar nesse livro. Ou melhor, nesse conjunto de livros que é a Bíblia Sagrada. E estamos falando basicamente do Antigo Testamento. Continuando.
A maioria dos símbolos adotados pelo cristianismo é patriarcal, o que contribuiu para a cultura da obediência incontestável à figura masculina, que se tornou o centro da religião patriarcal, assumida a partir da figura de Jesus e seguido por outros homens, como padres, pais e irmãos, e que tem gerado a opressão e autoritarismo nas relações sociais. Narrativas bíblicas possuem funções bastante ambíguas na visão delas. Por um lado, podem ser vistas sob o seu aspecto histórico e jurídico, evidenciando como as sociedades viviam naquela época. Uma pausa rápida. Quando a gente estuda o Jesus histórico, a gente percebe que muitas vezes a gente é obrigado a olhar para esses textos do ponto de vista teológico. Podem ter uma base cultural? Podem, mas nunca pode esquecer, e aí eu novamente volto ao Oswaldo Luiz Ribeiro, que quem conta qualquer história, conta sobre o seu ponto de vista. E lembrando, não pensava-se, naquela época, aí pegando os historiadores, que esses textos chegariam nas nossas mãos no dia de hoje, muitas vezes 5.000 anos depois. Então, a nossa visão de século XXI sobre aquilo que aconteceu há 5.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos, é completamente falso. Anacrônico pensar que aquilo que aconteceu ali tem todas as bases para serem mantidas nos dias de hoje sem a devida contextualização. Então, é importantíssima essa visão crítica para a gente não achar que as coisas estão lá, podem ser lidas como um romance qualquer e tudo está bonitinho, ou como um filme passando nos dias de hoje. Não pode ser assim. A gente tem de realmente contextualizar e entender o que estava por trás ali, e aí não adianta só a gente ler os textos bíblicos, é importante a gente se inteirar de tudo aquilo que hoje a academia pode nos ajudar para entender melhor o que aconteceu. E aí, continuando. Outro lado dessas narrativas bíblicas é que elas podem servir de argumento para a naturalização do poder exercido pelos homens. E ela coloca um exemplo muito comum, a passagem reveladora da cultura hebraica, contestada pelo próprio Cristo, está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 8, que relata o histórico, achei engraçado o termo histórico que está lá no texto, encontro de Jesus com uma mulher que supostamente havia cometido adultério. E aí eu posso colocar para vocês um detalhe. Esse texto só foi aparecer no cânone bíblico nos séculos V. Podem perguntar a André Vitarese, Laíra Amaro, Juliana Cavalcante e outros historiadores sérios. Eu, infelizmente, não lembro se o professor Pedro Lima Vasconcelos chegou a abordar esse trecho, mas é um trecho cuja história é muito delicada, pois antes do século V não há registros desse trecho em qualquer Bíblia daquela época. E aí, continuando. Nessa ocasião, Jesus é alertado sobre a lei de Moisés em vigor, a qual é bem explícita quanto ao castigo de apedrejamento. Esta passagem demonstra que a cultura opressora contra as mulheres nas comunidades joaninas, bem como a naturalização da prática de violência física contra elas, em que pese Jesus ter se oposto a esta prática cultural e jurídica, não se pode pressupor que todas as religiões cristãs assumiram este ensinamento como prática de vivência. Muito pelo contrário. Não se pode esquecer a Santa Inquisição, ocorrida na Idade Média, quando a Igreja Católica e o Estado perseguiram mulheres que não se adequavam aos padrões sociais patriarcais, justamente baseados em interpretações bíblicas. E lembrando que as pessoas não tinham acesso ao texto, somente a Igreja tinha acesso a esses textos. Então, o que hoje a gente pode criticamente dizer, na época não era permitido, porque simplesmente tudo estava em latim, somente o clero tinha acesso a esses textos, e é claro que os textos eram previamente selecionados. Então, qualquer leitura, como hoje se faz, por exemplo, o André Vitarese, por exemplo, tem uma proposta de leitura histórica. Então, você vai ler, por exemplo, o Novo Testamento com base na cronologia, e não com base na ordem que a igreja impôs, que distorce, muitas vezes, a maneira como deveríamos entender esses textos que chegaram até nós, como a gente entende como o cânone bíblico. E, além disso, não podemos nos esquecer de um grande texto, para não dizer gigante,
que são os livros de Flávio Josefo, que chegou aqui até nós e que não temos boas traduções em português, diga-se de passagem, na visão de nossos historiadores acadêmicos, que são especialistas no Jesus histórico. Continuando no artigo. Neste debate em que segmentos da religião cristã buscam desvalorizar as mulheres e colocá-las no espaço de fragilidade e submissão, é importante analisar as teorias bíblicas que explicam a criação dos seres humanos. A primeira afirma que mulher e homem foram criados à semelhança de Deus, enquanto a segunda, mais elaborada, elucida que Eva foi imaginada a partir de um sonho e criada de uma costela do primeiro homem, Adão. Pelo fato de Eva não ter obedecido a determinações de Deus e ter comido a fruta proibida, foi ela a grande responsável e culpada pelo pecado original, que gerou a expulsão do gênero humano do paraíso. Como punição à sua desobediência, ela sofreria muitas dores e deveria obedecer à figura de um Deus vingativo, assim como do homem, que era seu representante terreno. A teóloga feminista Ivone Gebara interpreta a influência desta passagem como uma submissão imposta às mulheres, justificada por seu comportamento, como pela fraqueza da carne específica da mulher, relacionando-a a aspectos como a sensualidade, a volúpia, assim como o pecado, que lhe garantiram o reconhecimento equivocado de que um ser humano é composto pela metade. E, na atualidade, esta é uma condição vivida ainda por muitas mulheres que, por influência da denominação religiosa cristã, que interpretam a Bíblia na perspectiva que foi apresentada por elas, creem que seu destino é sofrer, vinculando-as à condição do pecado original, supostamente praticado por ela. E quando esta justificativa está presente em casos de violência contra a mulher, tanto em espaços públicos como privados, outros argumentos passam a não ser mais ponderados, havendo a naturalização da violência e reduzindo a mulher a objeto da sua sexualidade. Por isso que eu comentei naquele momento, em que não adianta você fugir da cultura do estupro. Para quê? E quantas pessoas, quantos milênios, na verdade temos 2 milênios quase desse tipo de abordagem, e falo 2 milênios quase porque, apesar de a gente considerar a igreja como 2 milênios, o poderio da igreja, conforme junto ao Império Romano, é só lá pelo século IV mesmo. Então, não dá para a gente considerar anteriormente a isso. Poderíamos ter esse comportamento, mas não de maneira tão abrangente quando a gente poderia imaginar. Então, a gente vê que fugir disso e achar que é uma questão somente de individual, olha quantas pessoas, quantas cabeças foram formadas. A gente não pode esquecer que o cristianismo são 2 bilhões de pessoas no mundo. E no judaísmo temos umas 700 ou 900 mil pessoas também que têm esses pensamentos aí entranhados. E continuando. Nas leituras religiosas cristãs conservadoras, adoro esse termo, que eu colocaria reacionárias, mas conservadoras, as mulheres podem ser enquadradas em 2 figuras bem distintas: Eva, a pecadora, e Maria, a submissa, pura e obediente. Um desses estudiosos, chamado Richter Reimer, traz ao debate elementos do documento produzido entre 1962 e 1965, por ocasião do Concílio Vaticano II, em que é feita a comparação entre Eva e Maria, ressaltando que a figura de Maria é muito importante, pois ela superou a desobediência cometida por Eva, sendo, portanto, o exemplo ideal de mulher. O curioso é que o documento ainda relaciona a morte como um símbolo delegado a Eva, enquanto a vida está ligada à figura de Maria. Isso contribui e legitima violências e abusos cometidos contra mulheres que não estariam se comportando como Maria, e sim como Eva, a pecadora e merecedora de castigo. A ideia da culpa por suposta ausência de um comportamento adequado por parte de mulheres materializa-se na atualidade brasileira diante da pesquisa do IPEA, que, referida sobre a tolerância social contra a violência contra mulheres, quando 60% das pessoas entrevistadas afirmam serem as mulheres as culpadas pelos índices elevados de violência sexual, devido ao seu comportamento inadequado.
o que é muito delicado, que muitas vezes partem das próprias mulheres, esse tipo de argumentação. Continuando o artigo. Ainda outra constatação alarmante é que a pesquisa é que 26% fazem juízo moral, apontando que as mulheres expõem seus corpos com roupas curtas merecem ser estupradas. Daí a frase do inominável, até hoje repercutida e até hoje não resolvida nos tribunais. Continuando. No contexto religioso, as narrativas fazem parte da educação dogmática e, no caso específico da religião católica, exercem uma influência significativa quando apresentam os modelos de mulheres mediante a história de mulheres que foram canonizadas santas e que são modelos a ser seguido. E ela pega como exemplo a Santa Maria Goretti, que lutou bravamente contra um homem que queria possuí-la e acabou entregando sua vida para não perder a virgindade. Em realidade, preservar a virgindade é o ponto central da narrativa, ficando em segundo plano, ou até mesmo invisibilizado, o fato de ela estar diante de um estuprador. Uma estudiosa chamada Mary Hunt faz uma análise mais aprofundada sobre este ocorrido, chama a atenção que Maria Goretti teve que lutar sozinha contra o estuprador, desvelando o pano de fundo da narrativa em que se espera que cada mulher seja responsável individualmente por sua honra, quando a gente deveria pensar no coletivo. Não é só a Goretti, não é só essas pessoas, todas as mulheres estão sujeitas à cultura do estupro, e a gente também inclui aí vários membros da comunidade LGBTQIAPN+. Continuando. Mais alarmante é que o agressor não é responsabilizado, nem sequer repreendido por esse ato bárbaro de violência. E não é raro, na atualidade, ouvir posicionamentos do senso comum de que a mulher sofreu estupro e deveria ter se cuidado mais, ou até mesmo que ela mesma foi a agente provocadora. Como a gente viu, a tentativa, às vezes, quando você coloca numa sala, de tentar jogar a culpa na própria mulher. Continuando. No debate acerca da influência da religião cristã em aspectos de violência contra as mulheres, não se pode esquecer o fato de que a religião cristã, juntamente com o Estado, se manifestou diretamente sobre os corpos e as vidas, em especial das mulheres, mediante a perseguição ocorrida no período medieval de caça às bruxas. Nessa época, a Igreja Católica buscava consolidar-se em um cenário no qual ainda havia muitas religiões pagãs que cultuavam deusas femininas, bem como havia um contexto em que cristãos, denominados hereges, não seguiam as determinações da Igreja, inclusive mulheres cristãs que não aceitavam a imposição patriarcal da Igreja e davam voz às suas ideias, participando também de espaços de poder nos cultos religiosos. Esse foi um período violento de torturas físicas, psíquicas e de extermínio, em especial de mulheres, realizado por tribunais jurídicos da Santa Inquisição, numa época histórica conhecida como de caça às bruxas, o qual contribuiu profundamente para demarcar a formação de estereótipos femininos e identidades baseadas na submissão, violência e opressão das mulheres. E elas colocam uma nota. As mulheres submetidas aos processos de inquisição, em sua maioria, eram camponesas que conheciam as plantas medicinais, realizando trabalho de parteiras, enfermeiras, assistentes, e utilizavam seus conhecimentos para cuidar de pessoas enfermas dentro das comunidades em que viviam. Eram, em sua maioria, médicas sem título. E essa função lhes garantia um elevado poder e reconhecimento no seu âmbito social. Olha quanta maldade foi cometida às pessoas. Olha quanto foi cometido. Importante se destacar também que, neste mesmo período, entravam para a sociedade os médicos homens com títulos, e o trabalho realizado por estas mulheres configurava uma ameaça tanto para eles quanto para a Igreja patriarcal, porque, afinal, o conhecimento deveria ficar restrito na visão deles. Uma professora da Hofstra University de Nova York, Silvia Federici, e militante feminista, realizou um importante estudo sobre o papel das mulheres na transição do feudalismo para o capitalismo. Está em espanhol, é Caliban y la bruja mujeres, cuerpo y acumulación primitiva. Caliban e a bruxa, se não me engano.
Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, numa livre tradução, em que ela destaca que a Inquisição foi um processo muito bem arquitetado, que se utilizou num primeiro momento de construção ideológica de que as mulheres eram perigosas e que detinham poderes capazes de castrar os homens. Olha, quando a gente estuda, a gente se apavora, mas era isso, são estudos. Você te pega nos relatos, a gente pega em tudo quanto é lugar, em que era disponível, né? E aí, continuando. Qualquer pessoa podia denunciar uma suposta bruxa e cabia a ela provar a sua inocência diante dos tribunais inquisidores, fato quase impossível pela forma como era conduzido esse tribunal e dos indicativos do próprio, ele colocou um documento aqui, Malleus Maleficarum. Se a gente for pensar isso, é mais ou menos o que aconteceu com Lula há algum tempo atrás, né? Acusaram a ele de ter que dar uma prova sobre algo que não tinha prova, e no final acabou sendo condenado sem base nenhuma, a ponto de hoje ter seus direitos estabelecidos. E, na verdade, eu acredito que toda a Lava Jato deveria fazer exatamente o contrário. Em vez de ir para cima, deveriam devolver e pedir mais do que perdão à nação, devolver todos os males, desfazer todos os males que foram feitos a toda a nação, desde o desemprego até o golpe de Estado que a gente sofreu em 2016. Continuando. Junto a esse documento, Malleus Maleficarum, a igreja divulgava que elas eram seres que tinham um pacto com o demônio, sendo elas capazes de espalhar pestes, e lembrando que na época você tinha a peste negra, que assolava a Europa. Então, gente, é só para ter uma ideia de como a Igreja Católica, e a gente não pode esquecer que igrejas protestantes que surgiram naquela época, de certa forma, mantêm ou mantinham essas ideias aí entranhadas. E elas ainda colocam aqui. A cultura produzida por ideologias religiosas possui um poder elevado de forjar identidades, assim como de impor e justificar relações de poder e violências simbólicas contra mulheres, sacralizando-as. E aí, numa nota, ela funciona desta forma como cúmplice do processo de socialização de homens e mulheres e veículo legitimador de violações assimétricas e naturalização da violência de gênero. Não é raro encontrar mulheres vítimas de violência que sempre acabam perdoando seus agressores. E aí ela traz a teóloga Yuri Poeborosco, que busca compreender este fenômeno, e para isso relaciona aspectos das vidas das mulheres com a religião, afirmando que, diante da forte ideologia da cultura patriarcal, as mulheres acabam encontrando nas religiões fundamentos capazes de legitimar seus papéis femininos de boa esposa e mãe, buscando forças na própria religião para suportar a pesada carga exigida da sociedade patriarcal para resolver seus problemas de cunho doméstico. E nisso acabam se sujeitando, muitas vezes, a serem agredidas física e sexualmente, psicologicamente, emocionalmente, pois, afinal, uma mulher honrada é uma mulher casada, mesmo que seja completamente infeliz e passando por todas as formas de violência dentro do seu ambiente familiar. E elas encerram dizendo o seguinte: compreender que a violência sexual não é exclusiva da esfera privada relativa à intimidade, mas é uma questão ética, política e responsabilidade nas relações da esfera pública, demonstra a urgência no rompimento da cultura de dominação, exclusão e violação das mulheres. Interpretações deterministas do papel das mulheres e de sua autonomia, realizadas por algumas igrejas cristãs, têm contribuído negativamente para a redução da violência contra as mulheres. Prova disso são as bancadas evangélicas no Congresso Nacional, que insistem em retirar direitos humanos das mulheres positivados na própria Constituição Federal de 1988, por decorrência especial do artigo 3º, inciso 4º, que apregou ao princípio da não discriminação por sexo, ao mesmo tempo segregar as mulheres da vida pública. Os direitos humanos das mulheres brasileiras, conquistados a partir de movimentos feministas e de mulheres, estão constantemente em risco. As mulheres na sociedade seguem buscando um espaço efetivo de equidade com as demais pessoas, misturando, respeitando as diferenças que lhes são peculiares.
Os movimentos culturais e a seara jurídica, por vezes, se misturam e formam um emaranhado ligado por uma linha tênue. Por vezes, a cultura hegemônica influencia a elaboração de legislações, e, por outras, são os grupos que sofrem algum tipo de violação de sua dignidade, que se organizam e forçam a positivação de direitos, que, depois de entrar no ordenamento jurídico, são capazes de modificar padrões culturais. Por este motivo, não se pode desprezar nem o jurídico, nem o cultural. E quando a gente fala de cultura do estupro, a gente nunca pode esquecer o quanto ainda se tem coisas a serem colocadas a partir daí. Bom, batemos mais de 1 hora de programa, ainda temos muita coisa para falar, então por isso eu vou fazer um segundo programa para complementar, trazendo outras visões de outras doutrinas, para a gente poder complementar essa questão. Ficamos abertos às críticas, ficamos abertos a tudo que vocês puderem nos trazer, complementando, corrigindo, até porque nem tudo a gente pode falar de maneira aberta, aí, se for o caso, depois a gente vai fazer uma complementação de tudo aí. E eu creio que quanto mais a gente esclarece, quanto mais a gente entende, mais a gente começa a perceber o quanto a gente perpetua essa cultura do estupro na nossa existência, na nossa vida. E quanto a gente mais combater, melhor. E a questão é perceber tudo isso, o quanto está entranhado na nossa mente, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de viver, tanto por parte de homens quanto mulheres, quanto todas as formas de sexualidade, identidade de gênero, orientação sexual, comportamento sexual. O que jamais podemos permitir é que a gente coloque a pessoa vítima como culpada. E o que a gente puder fazer para evitar que estupros continuem acontecendo, a gente tem que realizar. Se for necessário mudar interpretações, perfeito. Talvez seja o melhor caminho. E que as próprias pessoas em lideranças religiosas olhem para dentro de si. Não perpetuem a cultura do estupro. Não perpetuem ideias equivocadas que apenas oprimem e, o que é pior, submetem mulheres e pessoas LGBTQIA+, qualquer pessoa, aos seus desejos, aos seus desmandos. E, claro, se você percebe isso, corre dessa igreja, corre desse templo. Ali não é um ambiente saudável. Ali não é um ambiente que mereça a autoridade que eles tentam se colocar com base em qualquer coisa que vocês possam imaginar. O melhor exemplo tem sido casos de pastores e padres pedófilos e, muitas vezes, flagrados em situações de opressão sexual. Não podemos nunca nos esquecer, no caso daquela ex-deputada, que praticamente, de acordo com os próprios relatos, prostituiu a família toda. Ou seja, uma pessoa heterocis, aparentemente, que oprimia as mais de 50 crianças e adolescentes que estavam sob sua guarda. Então, é doloroso. É um programa pesado, tenso, mas é necessário que a gente fale desse assunto. E lembrando, nós somos o canal Paz e Bem, um canal de espiritualidade plural. Nós temos aqui diversos programas, diversas tendências, diversas abordagens. Quando eu falo tendências, tendências espirituais, mas todas com uma abordagem à esquerda. Algo que dentro das doutrinas religiosas a gente não percebe tão evidente ou tão amistosa quanto deveria. E por isso mesmo, lembrando, a gente pede a colaboração de vocês, curtindo o programa, compartilhando, pois acreditamos que seja um assunto necessário, doloroso, mas necessário. E lembrando também que, se puder colaborar financeiramente, a gente tem a assinatura solidária, capitaneada pelo Mauro, que permite que a gente tenha esses espaços para tratar aqui. E aí nós temos nessa programação o budismo, o candomblé,
espiritismo, protestantismo, catolicismo, e toda essa colaboração de vocês permite que a gente procure ampliar a programação, a ponto, assim, que a gente possa superar esses desafios impostos pelos algoritmos. Então, hoje eu vou encerrar por aqui. O próximo programa eu devo continuar esse tema para que a gente possa dar continuidade a tudo o que a gente planejou. Pois, afinal, em todas elas a gente vai encontrar temas espinhosos. A gente nunca pode esquecer disso. Então, gente, um forte abraço, um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau.